tão preciosa nos ensina. Queridos, vamos à nossa mensagem desta manhã, que está lá na primeira epístola de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. O alto preço da nossa salvação é o tema desta manhã. Eu quero aqui, nesta manhã, com muita graça, compartilhar o que Deus tem ministrado ao nosso coração. Mas eu quero ler a partir do versículo 13, que diz aqui assim, no capítulo 1, a primeira epístola de Pedro, você que gosta de acompanhar, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13 a seguir, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, meus irmãos? Maravilhosa é a graça de nosso Deus. Queridos, aqui dá para nós passarmos aqui o resto da manhã ministrando sobre esse tema aqui, sobre esse texto lido, porque ele é extremamente abrangente, ele é muito amplo aqui, tem muitos aspectos aqui a serem abordados, mas eu quero me ater aqui àquilo que o nosso tema propõe nesta manhã, que é o alto preço da nossa salvação. Queridos, durante toda a história da humanidade, desde o Éden, desde Adão e Eva, nós vamos ver que a humanidade, quando ela se perdeu após a queda, logo após a queda do homem, a humanidade enveredou por um caminho triste, um caminho de trevas, um caminho de desobediência, de vida desordenada. A morte entrou logo já no início, primeiros anos ali de vida fora do jardim, já entrou o homicídio, um irmão já matou seu próprio irmão. Então ali já começa a derrocada da humanidade, e o diabo mostra que ele veio, ele mostra com todas as cartas qual era a sua intenção, que é descrita por Jesus no Evangelho de João, capítulo 10 e verso 10, que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E talvez alguém argumente, mas o ladrão que aqui fala, Jesus está falando no contexto do mercenário, ali no capítulo 10 do Evangelho de João, está falando sobre o bom pastor, está falando sobre o mercenário. Mas Satanás é um ladrão, porque ele veio primeiro roubar a vida do coração do homem, ele roubou a inocência do coração do homem, ele matou os sonhos e projetos do princípio de Deus no coração do homem, ele destruiu o relacionamento, a intimidade do homem para com Deus. Então o ladrão aqui é Satanás, ele que usa hoje de todos os meios as pessoas como ele quer. Quando as pessoas não têm Cristo, elas se tornam ali objetos de Satanás,
porque mesmo que inconscientes ou contra a vontade humana, aquele que não é de Cristo, ele se torna, infelizmente, alguém que está à mercê de Satanás. E eu ouvia ontem um religioso, um homem que tem ali um vasto conhecimento bíblico, que tem muitos anos de estudo. Eu ouvi falando sobre um assunto com tantas bobagens, com tanta asneira sobre o assunto, que eu fiquei pasmo, se justificando e arrumando argumentos para justificar a sua vida errada perante Deus. E esta é uma das grandes estratégias de Satanás, que consegue convencer o homem, fazer ele mesmo, se convencer de que ele pode viver do jeito que ele quer viver. Ele pode até falar de Deus e dizer que é de Deus e continuar fazendo o que ele imagina, o que a sua alma imagina ser adoração a Deus, mesmo que ela venha de ser completamente oposto à palavra de Deus, mesmo que venha destoar completamente daquilo que é a mensagem das Escrituras. Esta é a estratégia que roubou do ser humano esta capacidade de entender algo tão óbvio. Quando Cristo me alcançou, porque não fui eu que alcancei Cristo, foi Ele que me alcançou, e eu sei que se você já é hoje um crente salvo, o mérito não é seu, mas é unicamente de Jesus. Quando Cristo me alcançou, eu vim entender o que nós lemos a respeito do apóstolo Paulo, que ali nos mostra, claro que é um sentido figurativo para nós, mas ali é explícito, é literal o que acontece com Paulo, o Saulo de Tarso, como ele é mencionado ali na palavra, que não é mudança. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não, quer dizer, é Shaul lá no hebraico, é Saulo ali na língua grega, e é Paulo no português, queridos, é só isso. O que acontece ali com Paulo, com Shaul, com Saulo, no momento em que ele é alcançado por Jesus, quando Ananias ora por ele ali na cidade de Damasco, a palavra de Deus diz que caíram como que escamas dos seus olhos. Estas escamas são as vendas que o inimigo coloca sobre os nossos olhos, não físicos, mas espirituais. Aqui elas são literais, para que nós venhamos entender o que o inimigo faz conosco. Ali eles eram literais, as escamas eram literais, porque Paulo, ele estava completamente cegado pela sua religiosidade, não compreendendo a graça de Deus, não compreendendo a misericórdia de Deus, não entendia o que era o amor de Deus. Duas coisas que precisamos nos ater hoje e entender. A religiosidade de Paulo era o zelo dele pela sua religião, era tão grande que ele se achava no direito de matar quem não concordasse com ela, achando que isto agradava a Deus. Por isso que aqui Pedro escreve que o que nós herdamos por tradição dos nossos antepassados agora cai por terra. Nós não podemos viver por tradição. Eu vivi por tradição até os meus 35 anos de idade, mas para a glória de Deus e não minha, um dia Cristo, Jesus iluminou a minha mente, o meu coração, as vendas, as escamas caíram dos meus olhos e eu pude ver a verdade, pude entender a verdade, pude mergulhar na verdade, pude ser iluminado pela luz de Cristo.
e de ver descortinado diante de mim toda a verdade. Então, queridos, Paulo, ele é liberto da escravidão, da religiosidade. Ele é liberto por este amor, por esta misericórdia. E hoje, queridos, aqui para nós entendermos os dois lados desta questão, para nós não perdermos o raciocínio, hoje, queridos, hoje, presta atenção, hoje, muitas pessoas que estão mergulhados no caos do pecado, estão usando esta mensagem de amor para se justificar e manterem no pecado e quererem obrigar aos que vivem os princípios da palavra de Deus a viverem no erro, a entrarem, a aderirem ao erro, porque afinal de contas Deus é amor. Deus é amor. Tudo que é amor verdadeiro vem de Deus, porque a essência de Deus é amor, mas é necessário que se faça muito claro e que se promulgue, que se propague, que se avise, que se fale, que se exorte, que se proclame que também Deus é juízo, Deus é justiça, aleluia. Deus nos dá a oportunidade de nós sermos alcançados pelo seu amor. Deus nos dá a oportunidade de nós experimentarmos o seu amor, mas para que isto se torne real, é necessário a morte do eu. Assim como o eu, ele se tornou vivo lá no Éden. Quando Adão e Eva disseram não para Deus e deram ouvido à serpente, eles deram vida ao eu, que até ali estava morto. Estava ali morto, porque o que Satanás, o que a serpente diz para Eva, diz: se vocês comerem desta fruta, Deus diz para vocês que vocês vão morrer. Não é verdade, vocês não vão morrer, vocês vão conhecer o bem e o mal e vão ser como Deus. Até ali o eu de Adão e Eva estava mortinho, porque eles estavam unicamente fazendo a vontade de Deus, estavam desfrutando da plena comunhão com Deus, tão plena que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Como o ser humano é pequeno! Oh, Deus tem misericórdia de nós. Trocaram a presença gloriosa de Deus por uma mentira da serpente, pela mentira da serpente. Então, ali perderam a comunhão, perderam o relacionamento, e o eu recebeu vida. Agora o meu eu recebeu vida. Mas agora, queridos, a proposta de Deus é, para que eu possa voltar, Deus quer que eu volte à comunhão plena com Ele. Mas a proposta e o único meio para que isto se torne realizável em nossas vidas, para que se torne real e manifeste em mim o sacrifício que Deus agora precisou fazer, trazendo seu Filho à terra para morrer na cruz, derramar seu sangue, sofrer terrivelmente por mim, por você e pela humanidade, é que eu agora anule o meu eu, que eu venha novamente permitir que o meu eu venha a morrer, para que agora novamente Cristo nasça em mim e a vontade de Deus volte à minha vida, a dominar, governar e reger a minha vida. Então, queridos, o que o mundo hoje propaga, que o mundo diz, quantas vezes eu ouvi de pessoas, oh Deus de misericórdia, que estão vivendo o lamaçal do pecado da homossexualidade, que estão ali mergulhados nesse caos, desses movimentos terríveis, e eles dizem não, porque Deus é amor, mas zombam de Jesus, zombam da fé, zombam da palavra, pisam na palavra, tiram partes da palavra que apontam o pecado, mas querem dizer que Deus é amor.
e por isto mesmo querem nos obrigar a viver como eles vivem, a aceitar o seu pecado. Eu nunca fui contra o homossexual. A mulher que é lésbica, é uma opção. Se Deus não impede, quem sou eu? Mas isto não dá a ela o direito de me obrigar a viver como ela, a aceitar passivamente o seu erro e querer me obrigar a deixar que meu filho, meu neto, entre lá no banheiro. Tem uma neta de 10 anos. Esta semana o governo federal, esse mesmo presidente que chamou de mentiroso na sua campanha aqueles que estavam dizendo que ele ia fazer o que está fazendo, que fez essa semana, ele está querendo obrigar todas as escolas a colocar um banheiro unissex, onde a minha neta de 10 anos, uma linda menina, vai ter que aceitar que um marmanjo entre lá e mostre seu órgão sexual para ela ali, e ela vai ter que olhar, assistir, vai ter que trocar de roupa. Se ela vai trocar de roupa, se ela participa de uma atividade física, precisa trocar de roupa, ela precisa ali expor o seu corpo, com 10 anos de idade, diante de um marmanjo lá, que se diz ser mulher, que não é, porque nasceu homem, vai morrer homem. Nasceu homem, vai morrer homem. Nasceu mulher, vai morrer mulher. Pode cortar, pode acrescentar, pode colocar o que quiser, pode tirar o que quiser, pode tomar o hormônio que quiser. Nasceu homem, vai morrer homem. Nasceu mulher, vai morrer mulher. Esta é a única possibilidade que a natureza vai permitir existir, não há outra. Pode falar o que quiser, pode propagar o que quiser, pode ler e vir quanta quiser, mas nunca vai mudar o que Deus criou. Lá no princípio criou Deus o homem, Deus criou macho, criou fêmea, criou homem, criou mulher, e o que passa disso é mentira do diabo e de tantas pessoas quanto se deixarem usar por ele. Então, queridos, o amor de Deus é verdadeiro, ele é real. A salvação, esta salvação que vem até nós, foi um preço altíssimo. O Elon Musk, que hoje é um dos homens mais ricos da Terra, que está hoje promovendo para que a Agenda 2030, está trabalhando para impor a Agenda 2030, que é a grande destruição em massa da humanidade, que é preparando o reinado do anticristo. Se ele der toda a fortuna dele, nada vai, e se ele acrescentar a fortuna de todos os outros Illuminati aí, nada disto vai resolver o seu problema. O único que pode salvar a sua alma é o sacrifício de Jesus na cruz, é ele se humilhar diante de Cristo, matar o seu eu, permitir que Cristo nasça nele, e ele confessar com a sua língua que Jesus é Senhor, e confessar que ele precisa de Cristo. Então ele também pode ser salvo. Mas enquanto ele não fizer isto, infelizmente o seu destino está selado. E não é eu que julgo, eu não posso. Se eu julgar, eu peco. Se eu julgar, eu vou ser julgado da mesma maneira. Quem nos julga é a palavra. Quem está julgando é a palavra de Deus. Quem está julgando aqueles que estão mergulhados no mundo da idolatria, que veem o óbvio diante deles, que tentam justificar. Ontem eu ouvi esse sacerdote dizendo não, porque os protestantes estão se levantando contra nós, porque nos chamam de idólatras. Nós não chamamos ninguém de idólatra. Nós protestantes não estamos protestando contra nenhuma outra religião, nós estamos protestando contra a mentira do diabo, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Quem não tomar a minha cruz e me seguir todos os dias não é digno de mim. Aleluia. Há um só mediador, há um
só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer morar no céu? Deixa seu eu morrer e aceite Jesus. Você quer morar no céu um dia? Deixe Jesus eliminar o seu coração. Deixa Ele arrancar as vendas dos seus olhos. Abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Dê crédito a ela. Os dias da volta de Cristo se aproximam, os dias da volta de Jesus se aproximam, e muito em breve tudo aqui vai passar. O mundo está sinalizando, a natureza está sinalizando que Cristo está vindo. Conserte a sua vida, conserte sua vida. A sua religião, nem a minha, não me levam para o céu. Aquela religião que disser que se você faz parte dela, você vai para o céu, corra dela, fuja dela, saia já, porque ela está mentindo, ela está tentando te prender a um jugo que não te dará salvação. Quem salva é Jesus, o único que salva é Jesus, o único que perdoa pecados é Jesus, o único que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há como nós alcançarmos salvação sem Jesus, porque se alguém pudesse nos salvar, preste atenção, é muito óbvio, é necessário, parece que eu preciso gritar aqui a obviedade disto. Se, presta atenção, se qualquer outra pessoa, qualquer nome, por mais perfeito que ele tivesse vivido na terra, pudesse salvar alguém, Jesus não precisava ter morrido. Se alguém, a não ser Jesus, pudesse nos salvar, Deus é mau, Deus não é amor, porque Ele permite que seu único filho viesse a sofrer como sofreu na terra. Então Cristo morreu em vão. Então Cristo não precisava vir. Entenda isso, é preciso que o mundo entenda. É preciso que o mundo entenda que se alguém mais pode nos salvar a não ser Jesus, então Jesus morreu em vão. Entenda, só Jesus salva. Foi Ele, não foi Pedro que morreu por você. A mãe de Jesus não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Quem morreu foi Jesus. Mas Ele não está morto. Ele não está morto. Ele não está morto. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós aprendemos coisas que os nossos pais nos ensinaram. Eles não eram maus, eles não queriam mal, eles queriam o nosso bem, mas eles aprenderam errado e ensinaram errado. Mas isto não quer dizer que você é obrigado a permanecer no erro. Porque Jesus, lá em João 8, capítulo 8 do Evangelho de João, verso 32, eu vou ler aqui o verso 31, para você entender o que estou falando. Capítulo 8, verso 31, diz assim, vou ler aqui para você não achar que eu estou inventando coisa aqui. Diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
Preste atenção agora no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles se revoltam. Os que tinham crido nele se revoltam contra ele. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, ou seja, nós temos uma religião. Nós temos lá a promessa de Deus para os filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Não aceitaram Cristo, mataram ele. Mataram ele. E continuam não crendo nele, grande parte dos judeus. Mas ele diz aqui no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é a religião. Se alguém diz para você que a Assembleia de Deus salva, pode chamar de mentiroso. A Assembleia de Deus não salva ninguém. A Quadrangular não salva ninguém. A Igreja Batista não salva, a Presbiteriana, a Metodista, e tantas milhares que tem. Não, denominações, ninguém salva. A Igreja Católica Apostólica Romana não salva ninguém. Não pode levar ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Jesus. Ah, mas eu sei disso, mas eu estou aqui, mas eu creio em Jesus. Mas se a tua religião ensina que você pode pedir qualquer coisa a qualquer outra pessoa que não seja Jesus, eu sinto muito te dar esta notícia, eu preciso te dar. Você não entendeu a palavra. E quem te ensina está te ensinando tradição que ela recebeu e continua ensinando uma tradição equivocada e que está colocando em risco a tua eternidade. Medite na palavra, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, começa lá em Mateus e vai lendo até o final. Se você nunca leu a Bíblia, comece a ler, comece a estudar. Se você tem dúvidas, pode perguntar para mim. Eu te ajudo no que for possível. E se eu não souber te responder, eu vou buscar de quem saiba me ajudar para te ajudar. Mas não fique na dúvida. Se você está em dúvida, presta atenção, se você está em dúvida, você já está, pode ter a certeza que a tua salvação está correndo um grande risco. Você precisa ter certeza de que o que você está vivendo, se for conforme a palavra de Deus, está te garantindo lugar. Porque Jesus vai dizer assim, que a nossa alegria deve estar em saber que o nosso nome está registrado no livro da vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesta manhã deixar esta palavra, esta reflexão. Medite. Não ignore, não refute a mensagem. O que eu te falei, vai lá para a Bíblia. Estude a palavra. Confronte com a palavra de Deus aquilo que eu falei nesta manhã. Sabe por que a palavra vem assim, querido? Porque Deus quer te salvar. Sabe por que Deus parece que está pegando pesado comigo? Porque Deus quer me salvar. Um dia essa palavra também, ela trouxe um choque. Eu me revoltei com a pessoa que estava falando para mim. Mas a palavra foi ministrando meu coração. E aquilo começou a ministrar minha mente. Mas será? E eu comecei a ler, estudar e descobri que Jesus me amava de uma forma tão maravilhosa. Que Jesus me amava de fato. E que de fato eu precisava nascer de novo, conforme a palavra de Deus, para poder
entrar no reino dos céus. Porque eu achava que ia para o céu, mas só achava. Mas eu não ia. Porque o que eu recebi por tradição dos meus pais, que com muito amor, pensa num casal abençoado que me deu, e para minhas irmãs, o melhor exemplo de marido, de esposa, de pai e mãe que um filho poderia querer receber. Eu não chego nem aos pés dos meus pais, no exemplo que eles me deram. Não chego nem aos pés dos meus pais. Não chego. Mas eles não puderam me ensinar o caminho. Eles não puderam me dar o ensino que hoje eu estou aqui passando para você. Pelo contrário, Deus me alcançou. Meu primeiro fruto na obra de Deus foi minha mãezinha. E pela graça de Deus, por orar, clamar a Deus misericórdia, meu papai, que já são 27 anos que é falecido, foi vitimado pelo câncer, por causa do vício do cigarro durante toda a sua vida, muito jovem. Foi ainda vitimado pelo câncer. Mas uns dias antes dele falecer, ele foi alcançado pelo amor de Jesus. Um servo de Deus que também já partiu para a glória, lá na minha cidade, Cerro Largo, visitou meu pai e apresentou Jesus. E como estávamos orando e clamando, Deus teve misericórdia, o Espírito Santo de Deus fez a obra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E ele aceitou Cristo e está dormindo com Cristo, junto com a minha mãe, com meu sogro, minha sogra e tantos outros amigos, irmãos, familiares que já partiram deste mundo e que aceitaram Cristo e estão dormindo no Senhor, esperando o soar da trombeta. Sabe com quem eles estão dormindo? Sabe com quem? Para você entender, eles estão dormindo com Maria, mãe de Jesus. Ela não foi assunta aos céus, não foi. Me mostre na Bíblia, e eu acredito nela. Não foi, ela está dormindo. Eles estão, meu pai e minha mãe estão dormindo com Maria, com Pedro, com Tiago, com João, com Judas Tadeu. Aleluia. Estão dormindo com Barnabé, com Silas, com Paulo. Aleluia. Aleluia. Com todos os demais irmãos, com Felipe, Natanael. Aleluia. E muitos, milhões de irmãos que já partiram para a glória, mas estão dormindo. Mas daqui uns dias, preste atenção, vai soar uma trombeta nos céus, vai tocar o chofar nos céus, como nunca tocou antes. O som dele vai ser tão extraordinário, tão poderoso, que vai despertar todos eles de uma só vez. E eles ressurgirão daquele lugar e estarão indo, aleluia, bendito é o Senhor, para os ares. E naquele instante que eles estiverem chegando para se reunir com Cristo sobre as nuvens, nós aqui seremos alvos desse som e seremos arrancados da terra e nos encontraremos com eles. Eu vou poder abraçar meu pai e dizer novamente a ele o quanto eu o amava e continuo amando minha mãezinha, meus irmãos. Isso é o Evangelho. Isto é o que Deus tem preparado para nós. Isto é o que Deus tem preparado para os que temem a Deus, que obedecem a palavra e creem no Evangelho. Não é pela religião, não é porque eu aprendi lá atrás, pelos pais ou por alguém, não. É pela palavra de Deus. É por eu renunciar e matar o meu eu, renunciar a ele e deixar Cristo habitar, deixar este amor tão extraordinário de Deus habitar dentro de mim e obedecer a sua palavra.
Que dia glorioso será, aleluia, este dia, aleluia, aleluia. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se viu nenhum clamor? Aleluia. Não está mais na terra. Alguém dirá com voz de lamento, aleluia, aquele povo foi-se embora para Sião, aleluia. Este dia está chegando, este dia está chegando. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, mas se você não aceitar a obra, o problema, o pecado não te condena ao inferno. O que pode condenar alguém ao inferno é não receber, não aceitar e não viver o perdão que Cristo nos dá gratuitamente. O pecado já foi perdoado, já foi pago. Mas se eu não aceitar o perdão de Jesus, então Ele continua me condenando. Aceite Jesus hoje. Você que está me ouvindo hoje, eu quero fazer uma oração com você. Hoje é o dia. Deus fala ao meu coração que hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus verdadeiramente. Eu queria muito que você orasse agora, repetisse esta oração comigo. Depois você me chama no privado, diz: missionário, eu aceitei Jesus hoje, o que eu faço? Eu vou te orientar. Se você puder estar num lugar em que você pode fechar os seus olhos agora, eu quero te convidar a você pôr a mão no seu coração e orar comigo agora. Repita lá essa oração, repita. Diga assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu abro hoje a porta do meu coração. E eu hoje te convido, Jesus, a entrar na minha vida. Eu renuncio ao pecado. E eu te peço, Jesus, que o Senhor me ajude. Me faça entender o teu amor.